A vida humana média dura 73 anos, o que representa 0,00001 da história do planeta Terra. Os Himalaias se formaram há cerca de 40 milhões de anos. Que porcentagem da história do planeta você acha que esse tempo representa? 20%? 30%? Talvez não. Não, 0,8%. Nosso mundo é tão absurdamente antigo que eventos que aos olhos humanos parecem eternos são, na verdade, um instante na escala da Terra. Por essa razão, os recordes batidos pelos Himalaias, e em específico pelo Everest, são muito efêmeros e facilmente superáveis. Nosso mundo já teve inúmeras oportunidades de desenvolver cadeias de montanhas colossais, muito mais grandiosas do que os Himalaias, que na verdade ficam pequenos se comparados com os monstros que a Terra criou no passado. Mas como diabos sabemos a altura de montanhas de centenas de milhões de anos atrás? Pois é graças a uma das técnicas mais surpreendentes que você vai ouvir em muito tempo. No entanto, lembre-se de que viajar ao passado é sempre um exercício de especulação, mesmo com os melhores dados científicos em mãos, por isso vou me limitar a apresentar apenas os dados com as evidências mais sólidas. Primeiro de tudo, precisamos entrar em acordo sobre o debate eterno, Everest, Chimborazo ou Mauna Kea. Essas três são tecnicamente todas elas as montanhas mais altas da Terra. O topo do Chimborazo, a 6.263 metros no Equador, é o ponto da superfície mais distante do centro da Terra. Lembre-se de que, em escala planetária, nosso mundo funciona mais como uma bola de massinha gigante em constante centrifugação pela rotação. Por isso ela é um pouco achatada, e o Equador é a região que mais se sobressai. Depois o Mauna Kea, por ser um vulcão solitário que se eleva diretamente da planície abissal nas profundezas do Pacífico, é considerado a montanha mais alta se não levarmos em conta o nível do mar, com mais de 10 km de altura. Em que critério o Everest vence então? Bem, no mesmo critério que vou usar para este vídeo, que espero agradar a maioria de vocês, a altura a partir do nível do mar. Primeiro, porque humanos não são peixes e não veem o que está embaixo. E em segundo lugar, porque o Himalaia não é uma entidade isolada flutuando no meio do nada. É a parte superior de uma crosta continental que realmente nasce da planície abissal do Oceano Índico. E por isso supera de longe o Mauna Kea. E em relação à deformação da Terra que faz com que o Chimborazo ganhe, também não me parece relevante, pois a escala em que se percebem os efeitos desse tipo de deformação planetária é tão massiva que deixa de fazer sentido comparar montanhas. Se o Everest tivesse se formado no Equador, ganharia de lavada, então o caso do Chimborazo é meio que uma trapaça. Qual foi a montanha mais alta que já existiu segundo esses critérios? Bem, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Como você mediria uma montanha que desapareceu há centenas de milhões de anos? Essas montanhas já não existem, foram completamente erodidas há muito tempo. Depois esses restos se misturaram com outros, foram comprimidos, formaram outras montanhas, alguns até se fundiram ao serem empurrados para debaixo da terra, formando outras rochas. Bem, mesmo levando tudo isso em consideração, não existe apenas mas dois métodos muito engenhosos para descobrir a altura. A água se chama H2O porque é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, certo? Beleza, então presta atenção, porque o que vem agora é pesado. Porque esse átomo de oxigênio pode ser de dois tipos diferentes, que na química são chamados de isótopos. No caso do oxigênio, existe o isótopo 16 ou 18, esses números são a soma dos prótons e nêutrons no seu núcleo. O número de prótons não pode ser alterado, pois é a essência máxima do elemento químico. Se mudar, temos outro completamente diferente. Nesse caso, passaríamos a ter flúor ou nitrogênio. Essa é a razão pela qual, se você tira um próton do mercúrio, ele se transforma em ouro. Isso já foi feito em laboratório, chama-se transmutação, e foi isso que durante séculos os alquimistas perseguiram sem sucesso. O curioso é que eles não faziam ideia nem mesmo do que eram os prótons. Eles não conseguiam entender a relação entre esses dois elementos. Mas eles se adiantaram séculos e acertaram ao escolher o mercúrio como ponto de partida. Uma coincidência realmente fascinante. Mas voltando aos isótopos. Os nêutrons, como o próprio nome indica, são neutros. Eles não afetam as propriedades químicas básicas. Por isso, o oxigênio 18 continua sendo oxigênio. Porque ele tem os mesmos prótons, mas com dois nêutrons extras. Ele simplesmente é mais pesado, tem mais dificuldade para se manter no ar e por isso condensa antes quando o ar esfria. Isso é muito importante para as montanhas, porque quando as monções chegam ao Himalaia, as primeiras gotas que caem têm maior concentração do isótopo pesado. Elas não precisam que o ar esteja tão frio para começar a se formar. Quando esse processo ocorre, dizemos que a água da chuva ou da neve está ficando empobrecida no isótopo 18 e enriquecida em isótopo 16.
A quantidade de isótopo 18 que permanece sem cair até que a massa de água em suspensão chegue além do Himalaia vai depender da altura das montanhas que encontrar pelo caminho. Altitudes maiores são mais frias, fazendo mais isótopos pesados precipitar. Acho que você já entendeu meu ponto. Se a concentração do isótopo pesado depende da altitude e conhecemos a composição isotópica normal da água, podemos criar tabelas que nos permitam extrapolar e calcular a altura das montanhas que a água da chuva teve que superar. Chuva de centenas de milhões de anos atrás. Agora vem a parte difícil. É preciso que essa água fique presa em um mineral encapsulante. É muito raro, mas às vezes acontece, como por exemplo no caso do vidro vulcânico que se forma com a água das precipitações. Pequenos fragmentos desse material podem ficar preservados com a água intacta até os dias de hoje. Por isso, a água fóssil de depósitos minerais de áreas próximas a essas cordilheiras titânicas ancestrais nos permite estimar sua altura. Mas há uma forma ainda mais simples. As montanhas, como parte das placas tectônicas que são, estão flutuando no magma do manto como um barco no oceano. Então o princípio de Arquimedes se aplica. Se você tem um mastro muito alto e grande, embaixo você precisa de um casco enorme. Por isso, sob os Himalaias, a crosta terrestre, que normalmente mede cerca de 30 km, chega em alguns pontos a 80 km de espessura. 80 km é muito peso, muita pressão, que faz com que, nas zonas mais profundas dessa crosta tão deformada, possam se formar minerais muito particulares que agem como esponjas quando o magma se infiltra. Essas infiltrações são comuns, em todo lugar há rochas ígneas. O que não é tão comum são esses minerais dependentes da profundidade, que sugam das infiltrações alguns elementos químicos específicos. E o nível de sucção geológica varia muito com a profundidade dessa crosta. Quanto mais profundo, mais minerais sugadores. O truque é que as infiltrações são mensageiras das profundezas, pois chegam até a superfície. Portanto, ao observar se estão muito ou pouco empobrecidas nesses elementos, podemos saber o tamanho do casco do navio naquela região e, com isso, calcular com bastante segurança a altura do mastro. Após muitos anos estudando essas pistas em jazidas de todo o planeta, chegou-se à conclusão de que as montanhas mais altas da Terra provavelmente existiram em Transgondwana, uma cordilheira desmesuradamente colossal que media mais de 8.000 quilômetros de comprimento. Isso é mais do que a distância entre a Espanha e o México. Além disso, tinha uma largura de 1.000 quilômetros, o que a tornou a maior cordilheira conhecida da história do planeta. Uma gigantesca muralha de rocha e gelo de proporções titânicas, resultado da colisão que formou Gondwana, o supercontinente anterior à Pangeia, o dos dinossauros. Na Transgondwana, houve picos que talvez tenham chegado a 11 ou até 12 quilômetros de altura acima do nível do mar. É difícil estimar isso com mais precisão. E o que é precioso é que justamente graças a esse monstro planetário, você existe. As montanhas não são para sempre. Embora pareçam eternas aos nossos olhos, pouco a pouco vão se erodindo, liberando seu material para os rios, que o transportam para mares e oceanos. E a erosão de uma cordilheira tão grande criou o maior aporte sedimentar aos oceanos que o nosso planeta já viu. O ecossistema marinho recebeu níveis sem precedentes de nutrientes e adivinha o que aconteceu exatamente nesse momento? A explosão cambriana. Esse é um evento importantíssimo na história da vida, pois a complexidade disparou de repente, marcando a maior explosão de diversificação que já existiu. Apareceram os principais filos animais que existem hoje em dia, como por exemplo os animais com coluna vertebral, entre os quais você se inclui, os artrópodes, os moluscos e muitos outros. Talvez você nunca veja essas figuras ou cumes colossais com seus olhos. Mas a sua existência, o curso da vida neste planeta e de toda a civilização humana, muito provavelmente foram determinados por elas. E eu me pergunto, resta algo desses picos? Algum lugar onde fazer uma espécie de peregrinação da vida complexa? Sim. A maior parte da cordilheira foi erodida, mas no escudo arábico núbio, no nordeste da África, restam vestígios da base, e é possível pisar em suas raízes expostas. Seguindo a mesma analogia de antes, é o contato entre o mastro e o casco. Mas onde está o limite? É possível ultrapassar esses 12 quilômetros? Embora as evidências mostrem que isso nunca ocorreu, tecnicamente sim. Há pouco vimos como as montanhas se sustentam sobre uma crosta muito deformada que vai afundando no oceano de magma do manto para compensar o peso. O que acontece é que, a partir de certas profundidades, o calor é alto demais e a crosta começa a derreter. Nesse momento, atingiu-se o máximo equilíbrio possível. As montanhas não podem crescer mais, porque se crescerem, sua base derrete e elas perdem a força de empuxo para cima, afundando.
Esse limite teórico resultaria em montanhas de 15 km de altura. Não sabemos se em algum momento da sua história nosso planeta terá um colosso dessa magnitude, embora saibamos de outro corpo que já superou esse recorde com folga. Pode ser que as montanhas mais altas da Terra já não estejam mais conosco, mas existem outros mundos que nos oferecem oportunidades iguais ou até mais épicas. Porque o problema da Terra é a sua forte gravidade. Mas em Marte, com 1/3 da gravidade da Terra, as montanhas podem crescer muito mais, dando origem à montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olimpo, com 21 km de altura. Seria uma ascensão incrível, quase 3 vezes o Everest, um marco para a posteridade. Bem, na verdade, talvez nem tanto. Sua inclinação é tão suave que para uma pessoa que estivesse em sua base, o topo ficaria além do horizonte. E se você decidisse subi-lo, mal daria para chamar isso de subida, tem apenas 5% de inclinação quase imperceptível. É que ele é quase do tamanho da França inteira. Se você não soubesse onde está, provavelmente confundiria com uma planície. Seria, ou será, a coroação mais e menos épica da história ao mesmo tempo. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo.